Fala pessoal, tudo bem? Vindo aqui gravar esse vídeo, né, para fazer uma reflexão sobre uma enquete que eu fiz no meu Instagram esses dias, onde eu perguntei qual que era o problema número um do Brasil para as pessoas, né? Aí eu coloquei como opções preconceito, violência, educação e corrupção. E o resultado da enquete, infelizmente, não me surpreendeu. Infelizmente, por quê? Porque eu acredito que as pessoas elas acabam sendo levadas a olhar para aquilo que as atinge, sim, porque todos esses itens que eu citei atingem as pessoas, com certeza, mas talvez esse item que ficou em primeiro lugar não fosse o primeiro que eu acredito que deva ser enfrentado inicialmente. Depois que você corrigir esse primeiro, depois você vem corrigindo os outros. Isso acontece consequentemente, né? Acredito. Por quê? Porque assim, a primeira opção que escolheram entre essas que eu citei foi 48% escolheram corrupção como principal mal do Brasil. Em segundo lugar ficou a educação com 38% e em terceiro ficou a violência com 14%. O fato é que sim, a corrupção realmente é um problema grave e deve ser enfrentado, né? A educação também é um problema gravíssimo e deve ser enfrentado, mas para mim a prioridade que deveria ser enfrentada inicialmente como uma resposta no Brasil é a violência, né? É que violência fica muito, é uma palavra que é mal utilizada. Na verdade, violência não é aquilo que se aplica ao que eu quero abordar aqui, né? Porque violência, por exemplo, uma batida de trânsito é violenta. O trânsito brasileiro é um trânsito violento, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de crime, né? Então acho que as pessoas colocaram, né, a violência entre aspas crime com 14%. É lógico que no Instagram ele não é muito bombado, não é uma amostra fidedigna de toda a sociedade, mas pelo menos é uma amostra fidedigna daquilo que as pessoas que me seguem no Instagram acreditam que seja o real problema do Brasil, né? Eu acredito que o primeiro problema a ser resolvido no Brasil é sim o da violência. Por quê? Porque imagina que você tem uma casa num condomínio. E nesse condomínio, na sua rua, tem um pitbull que toda vez que você sai, ele está atacando todo mundo, ele está mordendo todo mundo. Qual seria a principal, a primeira ação que você deveria fazer quando você tivesse que sair para a rua? Porque a gente tem que sair, né? Então, qual seria a primeira preocupação das pessoas? Eu acredito que a primeira preocupação seria a pessoa se defender do pitbull. Para mim, o pitbull eu vejo como uma violência, como um crime na sociedade. As pessoas precisam primeiro se defender do pitbull, prender ele, encarcerar, fazer o que tem que ser feito, para depois a pessoa talvez trabalhar com projetos educativos para que o dono do pitbull não deixe ele muito feroz ou alguma outra coisa do tipo. E também acredito que a corrupção deve sim ser combatida no Brasil, principalmente no Brasil, que é um país muito corrupto, né? Não só os políticos, mas o povo brasileiro é um povo muito corrupto, que adora uma facilidade, né? Ele sempre quer ter essa vantagem, né? O brasileiro ele tem uma cultura de tirar vantagem, né, de tudo. Então acredito que o principal problema no Brasil é o crime, que deve ser resolvido, mas ele não é resolvido porque no Brasil o que reina é a impunidade, né? As pessoas, o criminoso, quando ele vai realizar algum crime, um assalto ou alguma coisa do tipo, primeiro ele, sem fazer explicitamente, mas ele, dentro da cabeça dele, qualquer ação que a gente vai tomar na vida, a gente sempre faz um cálculo de risco e de consequência, né? De risco e benefício. Então, o bandido, o vagabundo, quando ele vai cometer algum delito na sociedade, ele pensa ali quanto que ele ganharia com aquele delito, qual era a chance dele ser preso, se ele fosse preso, quanto tempo ele ficaria. Aí faz aquela conta na cabeça e fala assim, compensa. Aí é quando os caras tomam esse tipo de conduta como um estilo de vida. Os caras eles roubam porque eles sabem que a chance dele ser preso é mínima, e se eles forem presos, eles não ficam presos muito tempo, porque aqui no Brasil o Estado é conivente com atitudes criminosas, né? Infelizmente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no ano de 2024, nós tivemos 38 mil homicídios. Desses 38 mil homicídios, só 35% deles foram selecionados. Ou seja, de 38 mil homicídios, só 24 mil, aliás, só 38, 13 mil foram solucionados.
e 25 mil passaram impunes. Então, tipo, o cara ele tem uma chance de 60% de passar impune de um homicídio. Agora você imagina de assalto, de furto, né? Então, o cara ele sabe compensa. E quando ele vai preso, tem aquele negócio de réu primário. Por exemplo, se ele for preso por homicídio, a pena varia de 6 a 20 anos, mas o cara pode ter a pena reduzida em 1/3 ou 1/6, dependendo do juiz ou do advogado que ele tem. Então, às vezes, o cara tira uma vida de uma pessoa e fica 2, 3 anos preso. Se ficar, né, começa a pegar saidinha e tudo mais. E além de ele vai para a cadeia, ele tem todos os benefícios que o Estado oferece, né, os benefícios que o trabalhador não tem, como banho de sol, comidinha no horário, tudo certinho. O trabalhador não tem, mas o preso tem. Então, talvez as pessoas, o brasileiro precisa parar de ver o sistema prisional como uma forma de reeducação, de reintegrar o bandido à sociedade. Na verdade, eu acredito que não deveria ser assim. A cadeia deveria servir para disciplinar, né? Para punir o cara, para o cara se arrepender todos os dias da vida de ter cometido aquilo, para ele passar um perrengue mesmo. Para mim, deveria trabalhar para comer e todas essas coisas, né? E eu falando disso não significa que eu não acho que a educação seja algo que deveria se resolver. Acredito que sim, né? Mas só que você consertando a educação do Brasil, quantas gerações você demoraria para você mudar a mentalidade, né, da população brasileira? A partir do momento que você muda a educação, você começa assim a dar um start na mudança de mentalidade da população brasileira. Mas se você não coibir o crime, as pessoas que não se adequarem à sua demanda de educação, à sua proposta de educação, elas vão continuar escoando para a raiz do crime, né? Vão escoar para as vertentes criminosas e vão continuar se locupletando das vantagens que ela tem em executar essa função, né? Então, o crime, a partir do momento que o crime seja duramente coibido no Brasil, as pessoas que têm tendência a fazer algo criminoso, elas vão começar a pensar que isso não compensa. Talvez comece a procurar outras atividades que elas possam obter lucro de forma digna, né, e honesta e sem prejudicar ninguém. Então acho que sim, a corrupção é um mal muito grande no Brasil, mas a partir do momento que você coíbe a violência, a pessoa também, você aumentando penas para violência, para crime, para homicídio, para essas coisas, automaticamente a penas por corrupção também aumentaria. Então, quando o corrupto também achar que não vale a pena ele ser corrupto, ele também vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer qualquer ilícito. E depois que você resolveu isso, você começa a trabalhar na educação para você mudar a mentalidade do brasileiro, para ele perceber o que realmente é verdadeiro, o que realmente é bom, o que realmente não é, o que realmente compensa e o que não compensa. Eu acredito que o brasileiro ele tem essa visão de que essa visão lúdica, bonita, que a educação resolve tudo, e realmente resolve, mas quando você já tem uma sociedade que já está muito bem estruturada, né? Quando você tem uma sociedade que está completamente destruída igual a nossa, você precisa começar a combater na força para depois você começar a entrar com projetos aí que você conseguiu controlar o cão raivoso, você começa a entrar com projetos para mudar a mentalidade das próximas gerações, por exemplo. E o que eu acredito que o povo brasileiro ele é muito conivente com a violência, com essas coisas por causa da mídia, né, da cultura em geral, do jornalismo, dos filmes, das músicas, porque essas coisas elas acabam fazendo a gente aceitar como se fosse algo da realidade, algo intrínseco à realidade, aquela situação de que você não pode sair com iPhone porque você pode ser roubado, que você não pode andar numa rua à noite porque você pode ser abusado, abusada, você pode ser assassinado. Então, eu acho que a partir do momento que o brasileiro começar a entender e ele recuperar esse senso de indignação, ele começar a recuperar esse senso de que não é possível a gente aceitar que as pessoas sejam mortas nos lugares porque elas fazem algum sinal com a mão tirando uma foto. Não é possível que as pessoas não possam comprar um carro sem colocar seguro, porque senão elas serão assaltadas e se elas reagirem elas vão morrer. Não é possível que as meninas não possam andar na rua à noite porque elas têm medo de ser estupradas. Isso não pode ser normalizado. E o problema é que aqui no Brasil a gente normalizou essas coisas como se fossem coisas normais. O leão está solto, o bicho está solto na rua e não tem o que a gente fazer. Então você tente andar quando o leão está dormindo. Bicho, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o leão da rua, é você tirar esse pitbull raivoso da rua. Para quando as pessoas começarem a sentir segurança, né, em andar nas ruas,
as pessoas comecem a desempenhar outras atividades, que comecem a gerar lucro, que comecem a desenvolver a sociedade, comecem a ter tempo de não pensar só em sobrevivência, em se defender, começar a pensar em trabalhar em algo literário, em alguma coisa cultural, em produtos que enriquecem, né, o imaginário brasileiro, o imaginário humano. Então, enquanto as pessoas aqui no Brasil elas forem sequestradas por esse instinto de sobrevivência, de evitar o conflito, as pessoas elas nunca vão ter tempo de pensar em coisas que as engrandecem espiritualmente, as engrandecem intelectualmente. Por isso que eu acredito que o principal problema a ser resolvido no Brasil, o primeiro problema a ser resolvido no Brasil é o da violência. Depois que resolveu violência, colocando penas duras e coisas que fazem o bandido acreditar que não compensa mais ser violento, você também vai colocar penas duras para a corrupção, né? Você vai diminuir a impunidade no Brasil e os corruptos também deixarão de ser corruptos, porque também não vai compensar para eles. Aí depois disso que você resolveu as consequências, você começa a ir na causa, né? Que é a falta de educação, né? É a falta de civilidade. Aí depois que você prendeu o pitbull, prendeu o leão, você começa a trabalhar na educação, que aí as próximas gerações estarão livres da violência e serão mais bem educados para evoluir cada vez mais como uma sociedade, certo? Muito obrigado por tudo, obrigado pela atenção aí e até a próxima.